Olá! A aula de hoje nós vamos falar sobre diferença de potencial e potência elétrica. Primeiramente, definindo essa grandeza diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica ou voltagem elétrica. É através dela que através da diferença de potencial que existe passagem de corrente elétrica em um determinado circuito. Então, para existir passagem de corrente, tem que ter diferença de potencial. Quem que produz uma diferença de potencial? Uma bateria, uma pilha, uma tomada? E como nós vamos fazer a parte matemática dessa diferença de potencial? Duas equações que vale a pena nós darmos uma atenção para elas. Primeiro é o seguinte, a diferença de potencial, como o próprio nome diz, diferença, é a subtração entre dois potenciais. É através dessa equação que nós vamos analisar qual é essa diferença para a carga se movimentar, do potencial de saída menos o potencial que a carga vai chegar, o potencial final, potencial de chegada. Depois, a outra equação que é interessante para nós avaliarmos, definirmos diferença de potencial, é em função da energia. É a razão da energia por essa carga que está se movimentando. Pela própria equação, nós conseguimos definir alguma coisa em relação a isso. Ou seja, fazer uma análise dimensional. Diferença de potencial e energia por carga? Então, olha as unidades. Energia em joules, carga em coulombs. Aí você analisa a unidade de diferença de potencial, volts, joules por coulomb. A partir de agora, quando falar uma bateria de 12 volts, uma bateria de 12 joules por coulomb. Como que definimos potência elétrica? Uma grandeza que mede a rapidez com que a energia vai sendo transformada. Matematicamente, é a razão da energia pelo tempo. A famosa equação do PET é muito importante na física. Essa energia pode se transformar, pode também aparecer como sendo calor por tempo, trabalho por tempo. Em função de energia, para a aula de hoje, nós vamos definir assim, a energia por tempo e as unidades. Energia medida em joules, o tempo em segundos, a potência medida em watts. Joules por segundo, isso é extremamente importante. Uma lâmpada de 100 watts, 100 joules por segundo. Não esquece principalmente do segundo, joules por segundo. Usando agora as duas equações que nós vimos, da diferença de potencial e da potência elétrica, ao olharmos para essas duas equações e trabalharmos isolando a energia, nós vamos chegar numa das principais equação do curso de eletroddinâmica, que é a famosa equação do Pio. E aí, além dela, não é só decorar, tem que saber utilizar essa equação. Potência medida em watts, corrente em amperes e tensão em volts. As unidades extremamente importantes. Mas como aplicar? Dá uma olhada nesse exercício da FUVEST. Olha só. Segundo esse exercício que vocês estão vendo aqui, ele fala assim, ó, tem uma residência com duas tomadas. Eu vou ligar um ferro de passar um micro-ondas. Ao mesmo tempo vai ficar ligado esses dois aparelhos. Qual é o disjuntor que eu vou colocar, ou seja, a amperagem desse disjuntor para proteger o circuito? E qual que é a finalidade do disjuntor? É um dispositivo de proteção. Numa situação de sobrecarga, ao invés de queimar os aparelhos, desarma o disjuntor. É o famoso caiu a chave. Dá uma olhada. A tensão elétrica é exatamente a mesma da residência, 110 volts. Os dois estão ligados em paralelo e a tensão é exatamente a mesma. O que vai mudar então é a potência dos aparelhos, do ferro e do micro-ondas. Você tem a opção de calcular para cada um, mas se você somar e fizer uma vez só, você ganha tempo. Então vai ficar assim, ó, a potência total é a corrente vezes a tensão. A potência total vai ser a soma, 1.400 do ferro de passar mais 920 do micro-ondas. A tensão é a mesma. Na hora que você faz esse cálculo, você chega na resposta que a corrente deu 21,09. Aí vem a pergunta. Eu vou colocar a alternativa C20, que é mais próxima, ou a D25? Sempre é o valor igual ou próximo superior. Você nunca pode colocar um valor inferior, porque senão o disjuntor vai desarmar, vai cair a chave. E muito alto pode ser uma corrente, pode queimar o aparelho. Então, resposta, alternativa D, 25 amperes.